módulo 64, 65, 66. Divisão com números decimais. Além das 3 operações abordadas neste capítulo, temos também a divisão envolvendo números decimais. Assim como as demais, também há algoritmos próprios para essa operação. Para compreender com maior clareza um dos algoritmos mais utilizados, retomaremos 2 ideias: o conceito de frações decimais e o fato de que toda divisão pode ser escrita na forma de fração. Inicialmente, lembre-se de que a fração decimal é uma fração cujo denominador é formado por uma potência de base 10. E aqui, os múltiplos, mais a base é 10. Essas frações podem ser escritas na forma de número decimal pela simples observação do número de zeros no denominador, mantendo a relação com o número de casas decimais. 3 sobre 10, então eu vou diminuir uma casa decimal. Então, vou andar com a minha vírgula para a esquerda. Menos 47 sobre 10, vou andar 2 casas para a esquerda. 1, 2. 2 zeros, andei 2 casas. 1 zero, andei 1 casa. 3 zero, vou andar 3 casas. Além delas, há ainda outras frações que, embora não sejam decimais, podem ser escritas dessa forma por meio de frações equivalentes. 1/4 é igual a 1. No caso das frações equivalentes, é porque eu vou multiplicar tanto numerador quanto denominador pelo mesmo valor. Então, vou multiplicar por 25. Então, vou ter 25 sobre 100, né? 1 vezes 25, 25. 4 vezes 25, 100. Aí, sim, eu vou ter... aqui, eu coloquei 25 porque justamente ia dar 100, tá? Então, aqui eu tenho que reduzir 2 casas, que é 0,25. Então, 1/4, eu sei que é 0,25, ou 100%. Se eu tenho uma pizza e divido ela em 4 partes iguais, eu sei que 1/4 representa também 25%, né? Da pizza. 25 mais 25, 50. 75, 100. B, 7 sobre 5, que número que vai dar uma base 10? Vezes 2, né? Vezes 2, tanto numerador quanto denominador. Então, 14, 7 vezes 2, 14, 5 vezes 2, 10. Aí aqui sim eu consigo tirar uma casa decimal, 1,4. 6 sobre 200. No caso, eu quero para a base 10, então eu vou dividir por 2. Tanto numerador quanto denominador. Dividido por 2, 3. Dividido por 2, 100. Ando 2 casas decimais, 0,03. Há, porém, frações que não podem ser escritas em frações decimais, ou pelo menos de forma não tão direta. Para essas frações ou para qualquer outro tipo de fração, com o denominador não nulo, que é o denominador não nulo, aqui jamais pode ser 0, tá? Ou para qualquer outro, e o numerador pode ser 0, mas o denominador não. Ou para qualquer outro tipo de fração com denominador não nulo, mesmo as frações decimais, pode-se aplicar a divisão do numerador pelo denominador, levando-nos à segunda ideia retomada aqui. Uma fração sempre indica uma divisão do numerador pelo denominador. De maneira geral, a transformação de fração em número decimal pode ocorrer pela divisão sem pensar nas frações decimais. Página 80. Algumas dessas divisões têm como quociente a chamada dízima periódica. Veja um desses exemplos na tentativa de transformar a fração 1 sobre 3 em número decimal. 1 sobre 3, 1 dividido por 3, que vai dar 0,333, certo? Como 1 é menor que 3, indica-se que há zero inteiro. A vírgula é inserida no quociente para indicar que a divisão será realizada
na parte decimal. Então, como 1 é menor do que o meu divisor, então já coloco que é o 0, que é a parte inteira. E a gente coloca a vírgula para indicar. Então, feito isso, transforma-se o inteiro em 10 décimos. O 1 acrescento o 0, acrescentei o 0 e a vírgula, e eu posso acrescentar o 0. 10 dividido por 3. Então, vou multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Então, sobrou 1. E agora, depois da vírgula, agora sempre que sobrar um número, eu posso acrescentar de 0. Só que sempre vai dar... Com isso, chega-se ao resto 1 décimo. Esse resto é transformado em 10 décimos. Coloco 10 aqui, o 0. Multiplico por 3 de novo, dá 9. 10 menos 9, 1. Chega-se ao resto 1. Seguindo o mesmo raciocínio, nota-se que o quociente obtido na divisão de 1 por 3 é um dízimo periódico cujo período é o algarismo 3. Seguindo essa ideia, temos 1 dividido por 3 é igual a 0,33333 ou 0,3. E essa barra aqui em cima do 3 indica que esse número se repete eternamente. O traço acima do algarismo 3 indica o período que se repetirá. Para a divisão entre decimais, pode-se considerar a escrita de frações equivalentes. Observe, por exemplo, a divisão de 2,5 por 0,005. Indicando a divisão na forma de uma fração, temos 2,5 dividido por 0,05. Pelo conceito de fração equivalente, então, para transformar esse 5 em alguma base 10, eu vou ter que multiplicar. Se eu multiplico aqui, pelo menos para tirar aqui, eu vou ter que multiplicar por 100. E aqui também multiplicar por 100. Pelo conceito de fração equivalente, pode-se multiplicar o numerador e o denominador por um número inteiro, escolhe-se o número 100, pois assim pode-se eliminar as vírgulas, ok? 10 elimina essa, mas não elimina o do denominador. Então, 100 fica 250 dividido por 5. Escrevendo na forma de divisão, temos a seguinte equivalência. 2,5 dividido por 0,05 é equivalente a 250 dividido por 5. Aí 5 vezes 5, 25. 25 menos 25, 0. Décimo 0. Se o número não conseguir fazer nada com ele, coloca um 0 no quociente. Zerou? Sim, já estava zerado. Então, é igual a 50. 2,5 dividido... 2,50 dividido em moedinhas de 5 centavos, vamos ter 50 moedas. Logo, podemos indicar que é igual a 50. Na prática, quando se tem uma divisão com números decimais, iguala-se o número de casas decimais com algarismo 0. Caso necessário, eliminam-se as vírgulas. Efetua-se a divisão da mesma forma que se faz com os números inteiros. Observe que, nesse caso, não é necessário mudar o quociente, em razão da ideia de frações equivalentes mostrada inicialmente. As regras de sinais usadas para os números inteiros ou frações continuam válidas para os decimais. Veja alguns exemplos. A. Menos 4,2 dividido por 2 menos 2,1, menos com menos, mais. E quando a gente vai dividir, eu sei que esse é o dobro desse, então 4,2 dividido por 2,1, 2. Aqui, menos com mais, sinais diferentes, né? Dá menos. Mais com menos, então sinais diferentes, menos. Mais com mais, sinais iguais, mais. Lembre-se de que em uma divisão de dois números decimais, o quociente será positivo para os dois números com mesmos sinais, ó. Dois números com mesmos sinais. Lembrei até da Esther que me fez essa pergunta, mas não era divisão, era uma subtração. E aí a subtração, ela muda o sinal de dentro do parênteses, né? Ela quer dizer uma adição do número oposto. E negativo para os dois números com sinais contrários. Aqui, ó. Sinais contrários. Mais e menos ou menos e mais.
E aí, então, é negativo. A divisão com números decimais pode ser encontrada em diversas situações. Como exemplo, considere que se queira dividir uma quantidade de 2,5 litros de suco de laranja em copos com capacidade para 0,25 litros cada um. Para determinar a quantidade de copos que poderão ser preenchidos com essa quantidade de suco, podemos dividir a quantidade total de 2,5 litros pela quantidade de cada copo, que é de 0,25. Então, 2,5 dividido por 0,25, ou multiplico os 2 por 100, que dá 250, e aqui dá 25. Então, vezes 1 dá 25, menos 25, 0. Abaixo o 0, não consigo fazer nada, então coloco o 0. Então, portanto, poderão ser preenchidos 10 copos. Nossa, deu até vontade de tomar um suco agora. Então, vamos para a página 105, exercício de aplicação. 1. Complete o quadro que relaciona frações decimais com divisões e quocientes decimais. 9 dividido por 10, então eu vou andar quantas casas? Um zero? Uma casa. 9 dividido por 10, né? Que é a divisão correspondente, que é 0,9. 0,9. Que 37 dividido por 100, a divisão correspondente, eu vou andar duas casas decimais com a vírgula, 0,37. 59 dividido por 10, 5,9 e 3.048 vão dar 3 casas. 3,048, ou seja, 1, 2, 3. Na divisão de um número decimal por outro, um dos algoritmos usados e comentados no texto teórico indica que se devem igualar as casas decimais, eliminando posteriormente a vírgula e efetuando a divisão dos números inteiros obtidos. Como exemplo, temos 1,5 dividido por 0,03. Então, a gente vai ter que multiplicar por 100 para acabar com essas duas casas decimais, né? Então, 1,5 vezes 100, 150, que vai vir 1, 2. E aqui, dividido por 3. 1,50 dividido por 3, que é, multiplico os dois por 100, tá? Multiplico por 100, vai ficar 150 dividido por 3, que dá 50. Usando esse mesmo exemplo de frações equivalentes, mostre a razão pela qual esse algoritmo pode ser aplicado. De acordo com a ideia usada em frações equivalentes, os dois termos são multiplicados por 100, isto é, 1,5 dividido por 0,03 é igual a 1,5 vezes 100 e 0,03 vezes 100. 150 dividido por 3. Vou colocar 3. Um lote com 700 kg de farinha de mandioca será repartido em pacotes contendo cada um 0,35 kg de farinha. Realizando essa divisão, espero que seja possível encher no total. Então, 700 kg dividido por 0,35. Para tirar aqui, ó, essa vírgula, vou multiplicar por 100. Então, aqui vai dar 4 zero, né? Aumento 2 zero. E aqui, ó, 1, 2. Dividido por 35. 7.000 dividido por 35. Aí a gente já consegue calcular. 7.000 não, 70.000 dividido por 35. Pego 70, 35 vezes 2, 70. Menos 70, zero. Desce um zero, não faço nada. Desci um zero. Não fiz nada, então coloco um zero. Desci um zero. Não fiz nada, então coloco um zero. Desci um zero. Não fiz nada, então... Resposta: 2.000 pacotes, certo?
4. Resolva cada divisão indicada. Então, 5,6 dividido por 0,7. Multiplica os dois por 10, ó. Aqui. 56 dividido por 7, que são 8, tá? Aqui. 3,12 dividido por 6. Vou multiplicar aqui por 100, multiplica aqui por 100, né? Então, eu vou ter 312 dividido por 6. Aí, vamos fazer o algoritmo de 312 dividido por 6. 31, 5 vezes 6, 30, menos 1. 31 menos 30, 1. Desce o 12, 2. Então, eu esqueci só de multiplicar, né? Esse aqui, ó, ficou 600, né? 312 é menor do que 600, então eu vou colocar um zero aqui e aqui. Desculpa. Então, agora, pego, então, o 3.120, certo? Aqui, ó, 600 vezes 5 dá 3.000. 3.000 menos 3.120, sobra 120. Aí, o que que eu posso colocar o zero? 600 vezes quanto? 600 vezes 2, 1.200. 1.200 menos 1.200, zero. Então, meu valor é 0,52. Ok? Letra C. 40,48 dividido por 0,4. Vou multiplicar os dois por 100. Para ficar equivalente, fica 4.048 dividido 2 por 40. Certo? Então, agora eu vou fazer 48 dividido por 40. 40 menos 40, 0. Baixo 4, não dá de fazer nada, põe o 0. Baixo 8, 1, sobra, menos 1 vezes 40, 40, menos 48, sobra 8. Não dá, então coloca a vírgula e o 0. Agora sim, 40 vezes 2, 80, 80 menos 80, 0. Então, nosso valor aqui é 101,2, certo? Na letra D, 1,44 dividido por 0,012. Multiplico por 1.000, né? Multiplico por 1.000, que senão eu não tiro aqui, ó. Aqui vai ficar 1, 2, 3. 1.440 dividido 1, 2, 3 por 12. Então, eu vou montar aqui 1.440 dividido por 12, 14, 1, sobra 2, 4. 2, 24, 0. Desce um 0, não fiz nada com ele. Levanto. Então, coloco no quociente. Então, 120. E 0,3 dividido por 40 vezes 10 vezes 10 igual a 3 sobre 400. Fazendo o algoritmo, 3 sobre 400. 3 é menor. Então, eu ponho 0 e o 0, vírgula, né? Bom, ainda continua sendo menor. Então, eu coloco outro 0 aqui. E outro 0 aqui. Ainda continua menor. Coloco outro 0 e outro 0. Agora dá, né? Sei que se eu tampar 2 0 e 2 0, 7 dá 28. Então, 2.800 menos 3.200.
Eu coloco o zero. Já tem a vírgula, né? Então, posso colocar o zero. 400 vezes 5 dá 2.000, menos 2.000, zero. Então, o meu valor, 0,0075. Na letra D, eu tenho 5,01 dividido por 300, que vai dar igual. Vou multiplicar aqui por 100 e aqui também por 100. Vai ficar 501 dividido por 30.000. Fazendo o algoritmo de 501 dividido por 30.000, bom, é menor. Então, 0, e o 0. Continua sendo menor. Então, põe o outro 0 e o outro 0. 50.100. Aqui, 30.000, agora dá 1 vezes 30.000, sobra 20.100. O menor. Então, coloco o 0. Né? Já tem a vírgula, então só acrescento 0. Para dar 201.000, 6 vezes 3, 18. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0 e 18. Então, sobra 2.000. Aliás, 1, 2, 3, 21.000. Desses 21.000, menor de novo, coloco outro 0. Então, aqui, 7, né? 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 0 e 21. 1, 2, 3, 4, 0 e 7 vezes 3, 21, dá 0. Então, 0,0167. Certo? 5. O consumo de combustível de um veículo é calculado por meio de uma média, dividindo-se a distância percorrida. Estou em Santa Helena. Quero ir para Creona? Sei que a distância que eu tenho que percorrer são 70 km. Pela quantidade de combustível, em litros. Então, eu vou dividir a distância pela quantidade de combustível em litro, usado para percorrer essa distância. Alguns modelos de veículo indicam esse consumo de forma automática no painel. Vários outros modelos não. Felipe tem um veículo que percorreu 447,3 km com exatamente 35,5 litros de gasolina. Então, divido qual foi o consumo médio. Então, a minha distância dividido por litros, que é igual a 447,3 dividido por 35,5, que vai dar KL, quilômetro por litro. Aqui, vou multiplicar por 10 os dois, né? Que vai ficar 4,473 dividido por 355. Então, 4.473 dividido por 355. 355, né? 7 menos 5, 2. 4 menos 5, 14. Menos 5, 9. Então, desce o 3. Aqui, 3 vai passar, então vai ter que ser 2. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 10 e 1, 11, sobe 1. 7. 3, 1, 2. Coloco. Não, sobrou. Então, eu quero vírgula, vou continuar. Então, aqui vezes 6. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 5, 30 e 3, vai 3. 6 vezes 3, 18, 19, 20, 21. Então, zero. Então, eu sei que o consumo é 12,6 km por litro. Certo?
Então, essa é a nossa resposta. Ok? Use uma calculadora e indique o quociente em cada divisão. Observe com atenção qual deve ser o sinal de cada quociente. Então, divisão, né? Vamos fazer o jogo de sinal? Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Menos com mais, sinais diferentes. Sempre quando o sinal for diferente, é menos. Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Menos com mais, menos. 0,45 dividido por 1,5. Bate aí na calculadora de vocês, pega a calculadora do celular, faz. Vai dar 0,3. Bate aí agora na calculadora. 4,8 dividido por 0,12. O que nós teremos? 40. 6,5 dividido por 13. Vamos ter 0,5. 0,084 dividido por 40. Bate aí na calculadora. Vamos ter 0,0021. 5,65 dividido por 0,5. Bate aí na calculadora. Vê se vocês encontram os 0,3. 95 dividido por 0,019. Então, bate aí na calculadora. Vê se vocês encontram 5.000, certo? 7. Cláudio pediu ao frentista do posto que colocasse o equivalente R$50 em gasolina no tanque de seu carro. No final do abastecimento, ele verificou na bomba que foram gastos 11,65 litros de gasolina no tanque. Com base nessas informações, calcule qual deve ser o preço. Então, R$50 deu 11,65. Então, eu vou pegar 50 e dividir para 11, né? Para me saber qual deve ser o preço de cada litro de gasolina, né? R$50 foram 11 litros. Então, divido 50 dividido por 11,5. Ó, R$50, 11,65. O que eu vou fazer? Multiplico por 100 os dois. 5.000 dividido em 2. 1.165. Aí, aqui, bate aí na calculadora. Vamos ter uma aproximação de 4,29. Quanto que deu no total de vocês aí? Então, cada litro de gasolina custa R$4,29 nesse posto. Então, deixa eu bater aqui na calculadora. 5.000 dividido por 1.165. 5.000 dividido por 1.165. Temos 4,29. Como o próximo é 1, então vou ignorar tudo para frente. Então, aproximadamente 8. Há um padrão curioso na divisão por potências de base 10. A vírgula no dividendo desloca-se para a esquerda, definindo o quociente. Cada algarismo zero da potência de 10 no divisor indica uma casa deslocada para a esquerda. Com base nesse tipo de padrão, calcule mentalmente cada divisão. Então, 0,45 dividido por 10, 0,045. Mais com mais, mais. Mais com mais de novo. 789 dividido por 10. Só vamos deslocar a casa, viu? Uma casa. Então, 0, o menos, né? 0,055. Aqui, dividido por 100, menos 0,0513. Mais 8,14. Menos 0,56. Menos 123. 0,019. Que 3 menos 0,506. Aqui. 1, 2, 3. Mais
0,450. 4.587. Continuando. 0,635. 0, opa, olha, só uma casa. 1,4. Sinal de mais. Menos 63,5, né? Deslocar uma casa aqui. 2. Menos 0,075, porque eu desloquei o 7 e o outro. Mais um zero completo, porque não tem, né? Aqui 2 casas. Menos 7,341. Aqui também deslocar 2 casas. 0,8558. Que eu desloco 3 casas. Então, 1, 2, 3. Menos 0,007. E aqui, 0,850,46. E aqui, menos 0,123. 5.000 de ré. Bom, e agora, quase lá, quase nos exercícios propostos, calcule o que se pede em cada item. Quantas xícaras de café com capacidade de 0,050 litros podem ser enchidas com 3,5 litros de café? Então, 3,5 dividido por 0,005 é igual a 70, tá? Então, pode ser enchido 70 xícaras de café. Ou seja, ó, aqui eu vou multiplicar 2, multiplico por 100. 3,5 vezes 100 dá 350. E aqui, dividido por 5. 7, 35 dividido por 5, 7. 5 vezes 7, 35, menos 35, 0. Desce o 0, não faço nada com o número que eu desci. Então, 70. Certo? Pode ser enchido 70 xícaras de café. Na letra B, uma porção de 6 quilos de massa para pão será toda dividida em 200 porções iguais. Então, 6 dividido por 200 é maior o 200, né? Então, coloca um 0 e 0, ainda é maior. Então, coloca outro 0 e o 0. Então, vezes 3, certo? 200 vezes 3, 600 e 0. Então, cada porção terá 0,03 quilogramas. C, 3 frascos com 1,5 de medicamento no total serão divididos em 0,006 litros cada uma. Então, 1,5 dividido por 0,006. Então, aqui eu vou multiplicar por 1.000. E aqui também, multiplico por 1.000. Aqui vai dar 1, 2, 3. 1.500 dividido por 6, né? 1, 2, 3. 15, 6 vezes 2, 12, menos 15, 3, abaixo 0. 6 vezes 5, 30, 30 menos 30, 0. Abaixo um 0, não tem nada que fazer com ele. Então, poderão ser formadas 250 porções. E agora, tarefa de casa. TC, página 109. Hoje, 3 do 6, pode ser página 109 e 110, tá bom? A gente já vai finalizando a nossa aula de hoje. E é isso aí, 109 e 110, ok? Então, eu vou pôr na plataforma aquela mãozinha da atividade, tá bom? Muito obrigada e boa aula!